graça todo dia. Aqui a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Bom dia a todos os amigos da cidade, é com muita alegria que nós estamos chegando até você com essa programação, no dia de sexta-feira, trazendo essa programação de fé, esperança e de amor. No final do programa, o nosso momento de oração, onde todos assim têm esperado realmente esse momento para juntos nós terminarmos o programa, declarando que o Senhor está nos abençoando, está nos ouvindo e está nos atendendo. Também trazendo a informação, que é tão importante, né? E hoje eu tenho certeza que você vai ficar muito atento a todas as informações, a maneira como nós temos que entender algumas coisas que às vezes nós não entendemos. Daqui a pouquinho você vai conhecer o meu convidado. Mas antes, eu tenho um texto que eu já ia ler esse texto ontem e deixei, e hoje eu me senti muito à vontade e desejosa de ler. Está lá no livro de Daniel, no último capítulo, quando ele escreve sobre um fato que vai acontecer. Né? E naquele tempo se levantou Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Vou parar por aqui, porque eu quero falar sobre esse texto só por um minutinho, dizendo, se você tiver interesse, pegue o livro de Daniel, capítulo 12, pegue o livro de Daniel inteiro e leia. Esse livro traz profecias, palavra profética sobre o fim dos tempos. E ontem eu fiquei extremamente marcada vendo na reportagem que foi feita em toda a televisão, né, em todas as redes sociais, mostrando a figura de uma criança de 3 anos, que é tirado do seu corpo das águas do mar, porque ele morreu junto com seu irmão e muitos outros. Tudo por quê? Tudo porque eles estavam todos, a família toda, inclusive sua mãe faleceu também, afogada, saindo do seu país, fugindo da guerra, da angústia, da dor, do medo, tentando encontrar um outro espaço para ficarem. Assim como esse menino e como essa família, muitos estão passando por situações como essa. Esse é um desses tempos que nós já estamos vivendo. O tempo de amanhã também vai chegar. Aonde você e eu estamos? Qual é a eternidade que temos escolhido? Eu sei qual é a eternidade que eu escolhi. Eu escolhi a eternidade com Cristo Jesus, o Senhor. Escolha você também essa eternidade e entenda uma coisa. Todas as palavras que estão escritas neste livro, na Bíblia Sagrada, se cumprirão. E nós já estamos vendo o cumprimento das Escrituras. Leia, entenda e siga. E você encontrará a eternidade em Cristo Jesus. Esse é o programa Amigos da Cidade, esse é o projeto Amigos da Cidade e eu te convido a estar comigo nesta manhã. Eu sou a pastora Jurema. É importante que nós possamos ouvir esse homem que sabe, né, falar das coisas que estão acontecendo, nos leva assim a um entendimento mais amplo e sempre que eu posso eu convido ele a estar comigo aqui no programa. Bom dia, seu Edir, seja muito bem-vindo no nosso programa. Aliás, uma pessoa que nos assiste é que pediu que o senhor estivesse voltando. Eu agradeço a ela pelo privilégio de me fazer esse convite também, né? Bom dia e com muito prazer estou aqui. Seu Edir, quando nós trazemos o senhor é para entender um pouco da política e de todos os trâmites, coisas, situações que vão acontecendo, que nos chegam como informação
através daquilo que nós estamos assistindo pela televisão, pelas redes, essas informações vêm até nós. Mas quando o senhor vem assim, a gente consegue entender algumas coisas melhor. Vamos falar um pouquinho, começando o assunto, corrupção. O que é corrupção? Pastora, o que eu vou dizer aqui é que a população do Paraná e do Brasil está assistindo pela TV, ouvindo pelos rádios e lendo pelos jornais. Corrupção é tudo aquilo que um homem público se envolve que não lhe pertence, que pertence à população do seu município, do seu estado e do Brasil. Ele está para administrar o patrimônio que não lhe pertence, não é dele. Ele tem uma gestão de gerenciamento e não para se apropriar daquilo que tem em suas mãos. Vamos exemplificar tipicamente Mensalão e o Lava Jato. Aonde temos homens públicos que usam desse comportamento, que é corrupção, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, isso tudo envolve homens públicos que não têm consciência, eles não estão ali por acaso, porque têm competência, mas têm a má índole, porque a doença do caráter, ela não tem cura. Tá? O sujeito que é mentiroso aos 15, ele vai ser mentiroso aos 60. O cidadão que é chato quando tem 15 anos, a gente criado em 4, 5 rapazes, um vai embora, outro volta, o cara, continua chato. Né? Essa história de dizer que ele se apoderou, entrou na política e virou corrupto, não, a política é linda, ela é ótima. Ele já tinha isso, a doença do caráter. Acabei de dizer que ela não tem cura. A criança que recebe uma educação pautada nos comportamentos éticos, com bons exemplos, ela tem toda a chance de um caráter positivo e um cidadão correto e um idoso correto e justo. Essa história de dizer, faltou apanhar quando era criança para não fazer coisa errada, é uma comparação equivocada e perigosa, pastora. Ninguém tem que apanhar para ter um caráter positivo. Tudo aquilo que a gente aprende na nossa infância, na nossa adolescência, são as ferramentas que a gente vai utilizar na nossa vida fora. Então a corrupção faz parte do mau caráter. Tá? Tem pessoas que... A corrupção ela tem vários comportamentos. O corrupto na lealdade, o corrupto no que não é dele. O que aconteceu no Brasil é uma coisa escandalosa. Jamais se viu na história do mundo o que está acontecendo, uma maior cara de pau, vamos dizer bem popularmente, esses homens vaia. Nós temos, graças ainda, um Ministério Público forte, uma Polícia Federal forte, temos o juiz Sérgio Moura de uma segurança total, sem nenhum deslize. Temos um procurador da República que foi desbatinado recentemente, com toda a firmeza, que salva nós, ainda somos esses homens. Porque se nós dependêssemos de certos governantes, que são corruptos mesmos, que se apropriam do patrimônio que é do povo, que esse dinheiro vai faltar para a saúde, para a educação, para o combustível da ambulância e pessoas morrendo em corredores de hospitais por ter sido tirado dinheiro para atender toda a população do Brasil. Esse é o corrupto, o homem público que é desonesto, tá? Que usa do seu poder para conseguir aquilo que não... para se apropriar daquilo que não pertence. Quando nós olhamos para o Brasil e todo esse castelo, né? Construído mediante toda essa corrupção, Petrobras, Mensalão, Lava Jato, Mensalinho, Mensalão, Mensalo, não importa, mas tudo isso, nós estamos assim assistindo pessoas que estão chegando no topo, que são amantes de si mesmos. A Bíblia fala sobre as pessoas, homens que são amantes de si mesmos. Que nos últimos dias nós encontraremos muitos, né? Ainda que isso existe desde toda a época. A história do mundo. A história do mundo. E esses homens, essas pessoas que olham para si mesmos dessa forma, eles se veem só no poder, eles não conseguem mais se enxergar fora do poder. O que está acontecendo no Brasil? Crise no Brasil, pastora, sempre teve. Temos a crise conjuntural, setorial, da agricultura, do petróleo, do desemprego, da montadora de automóveis, enfim, do transporte. Na época do 64 militar, tem ciclo do militar para a democracia, do Sarney, crise econômica arrebentada. O Collor não teve outra saída de devolver 50, que era só papéis, não tinha produção, era tudo mentira. Isso é crise econômica. O Collor, o impeachment dele, crise política. Só que nesse momento nós temos três crises: econômica, política e de poder. Nós estamos desde janeiro
o Congresso discutindo com a presidente, discutindo, não é plano de projeto para desenvolver o Brasil, crescimento, recuperar a economia. Não está vendo isso. É o presidente da Câmara Federal, da Câmara Federal, o senador Cunha, envolvido em falcatrua da Petrobras, comprovadamente. Quer dizer, se segurando, porque estando no poder, ele fica com o direito privilegiado de não ser julgado pela justiça Mais comum. ou menos assim é uma proteção. Isso é por lei, tem na Constituição. Ele não é julgado pela justiça comum, ele é pelo Supremo Tribunal. Então ele tem o privilégio disso. Tá? O presidente do Senado tem uma história, ficha suja. Quer dizer, a presidenta não consegue o Congresso, nenhum projeto até agora. É só discute acusação, você fez parte disso e daquilo. Isso não é governar. O Brasil está desgovernado. O Brasil perdeu o grau de investimento e recuperação da economia, até por conta de essas broncas que está vendo. O Brasil está um país emergente. O que é os países emergentes? Rússia, Brasil, China, Índia e África do Sul. O Brasil era o segundo quando foi criado. Hoje, está visto de longe. O Brasil está se perdendo a credibilidade internacional devido a tudo isso que está acontecendo. Ninguém vem investir num país onde não tem homens sérios governando. O que está acontecendo é isso aí. O que ocorre agora? Fica essa briga toda, desde janeiro, não fez o ajuste fiscal, não se fecha, não se faz um planejamento de recuperação da economia, com investimento. Quando se falta investimento, o que acontece? Não tem crescimento econômico, não gera emprego, pelo contrário, gera desemprego, não tem produção, não tem arrecadação, encolhe o recebimento do governo, eleva a taxa de juros e cria inflação. Então, desequilibra economicamente o país inteiro, mais ou menos. O que se planejou em dezembro, as famílias brasileiras, eu ganho tanto, eu, mulher, meus filhos, vamos trocar de carro, dentro do orçamento podemos pagar tudo. Em janeiro subiu água, taxa de água, tarifa de água, energia, combustível, mercado, tudo subiu, quebrou o orçamento dele. Porque os governantes candidatos da época, inclusive do Paraná, não falaram a verdade para o povo. Por que essa reprovação da Dilma 90%? Por que do governador Beto Richa 85%? Porque faltaram com a verdade com a população. Faltaram. Isso criou um crédito de desconfiança com eles. Perde-se a credibilidade. Perdeu, totalmente a confiança. Não falaram a verdade para nós. Desequilibrou a situação econômica. Está caminhando de maneira. Só agora que está falando. Eu não acredito com a presidenta que tem os ministérios são para ajudar ela a governar. Como o Estado tem um secretário para ajudar ele a governar. Dar as informações precisas. A presidenta fala que não sabia de tanto tamanho o problema que era. Ela é presidente de um país. Ela tem homens competentes. Só agora vem falar isso? Então está errado. O que precisa fazer é recuperar essa economia. Haver investimento e não está vendo. Tudo isso que está assistindo e vendo. Eu não acredito, pastora, que essa rejeição da presidenta Dilma, ela se consiga manter. Só que tem um detalhe. Ou impeachment pelo Congresso, ou caçada pelo Supremo Tribunal Eleitoral, ou ela renunciar, ela não vai, que ela é a linha dura. Ela enverga, mas não quebra. Pode-se criar aí, para acomodação nacional, falar, você vai ter que se passar a inventar uma história aí. Agora eu pergunto para a senhora, quem que assumiria para governar o Brasil? Se temos um Congresso, o presidente da Câmara, que não tem condições de assumir. O vice-presidente está dando as declarações recentemente, dizendo isso e aquilo, mas eu vejo que ele morde e sopra. Ele faz parte disso também. O PMDB como presidente, e não estou falando, é a mídia nacional que está falando, o noticiário nacional. Governar que jeito? Se o PMDB querer o presidente, está envolvido em Petrobras, em mensalão, nós precisamos de homens de mão limpa, sem nenhuma amarra. O que é isso? Não devo nada a você, nem para mim, não faço para te agradar e nem agradar você. Nós precisamos de homens dessa qualidade para governar o Brasil. Não um Eduardo Cunha que está com problema, outro vem, o Aécio teve apontamentos também. Nós precisamos de homens que sejam livres, ou assumir o governo, com a garantia das Forças Armadas, Marinha, Exército e a Aeronáutica, da Forças Armadas Aérea. Ou nós juntamos para dar garantia de soberania internacional e a controle interno, para não haver confusões. Fazer para o povo, pelo povo. Pelo povo. Se não fizer isso, vai ser difícil retomar essa. Eu não vejo saída. Se perdeu o caminho, o Brasil mergulhou numa crise política e econômica tão difícil, está sem saída, não se acha. Para se ter uma ideia, quando a presidenta declarou que não ia mexer na sanção, nem que a vaca tossisse, nem que a vaca tussa, tem de vaca tossindo, então não está escrito. Porque ela mexeu justa, pedalou o PIS e PASEP, que é a minoria do povo que gira o Brasil, que ganha salários.
Ela disse, é porque eu não tenho dinheiro. Tentou segurar, um mês segurou, não pagou os 50% dos aposentados, não está na Constituição, mas já está há 8 anos, caberia o governo em janeiro, não façam dívida que eu não vou pagar. Isso é lealdade, isso é com o povo. Não faço. Isso é pedalar o direito das pessoas. O senhor fala uma coisa, é interessante pensar, na época do Collor, o vice do Collor, ele era uma pessoa que não era, não tinha assim essa observação sobre ele, né? Ele era uma pessoa... Exatamente, o vice-presidente Itamar. Ele era uma pessoa que, diríamos, ninguém assim olhava ele como a pessoa, mas ele teve que assumir. Mas ele foi inteligente. Então, quando ele teve que assumir, né, ele realmente, mesmo sendo aquela pessoa talvez sem expressão dentro da política, mas ele usou daquele momento com inteligência. Eu sempre digo o seguinte, professor, nem sempre quem é estudado é inteligente. Quando ele assumiu a presidência da República, o que ele fez? Todos os homens que têm cargo de poder ou de gerenciamento de empresas, o primeiro ato dele é se assessorar. Eu não entendo de carpintaria, eu vou pegar um que entenda. Claro. Eu não vou pegar. O que ele fez? O que ele chamou para o lado dele? Fernando Henrique, Serra, tudo homens competentes, preparados, e ajudou ele a governar. Sim. O plano cruzado, o plano real, quem criou foi o Fernando Henrique, o ministro. Foi. Né? E com o RV primeiro, depois veio, o que ele fez? Ele enquadrou a operação diferente do cruzado, que o Sarney errou, os ministros erraram. Quando criou o plano cruzado, eles isolou, tudo veio lá embaixo o preço. Só que esqueceram, indexou, colocou os custos dos insumos importados, gasolina, remédio. Quer dizer, a dólar ingressou no cruzado, arrebentou com a economia. O que o Sarney fez? O Collor fez? O Fernando Henrique fez? Quando ele assumiu a presidência, ele falou, eu vou dar 1 ano o dólar equiparado com o real. O senhor lembra que é Sim. Porque ele deu tempo para as pessoas se ajustarem. O trabalhador, o comércio, a indústria, o pequeno negócio, a pecuária. Aquilo que não se ajustasse, ele estava maquiando a verdade. Ele se arrebentava. E o que aconteceu? Ele deu tempo. Aí, 1 ano depois, ele liberou o dólar. Aí sim. Equilibrou, a inflação acabou, girou, o preço melhorou. E o que está acontecendo é que se perdeu o controle da economia de recuperação do Brasil. Isso tem atingido toda a família brasileira, não adianta, em nível de Estado, em nível de todo o Brasil, inclusive no Paraná, o que está acontecendo. Nós vemos a situação também, acompanhando um pouquinho a situação do Rio Grande do Sul, e penso eu que, né, pelo que a gente assiste, a dor daquele governante, daquele governador. Eu estou com ele porque ele está falando a verdade. Eu assumi esta realidade que o governador do Paraná não fez. Que quando o senhor Beto Richa assumiu, estava tudo maravilha. Tá? Ele deu uma entrevista após a reeleição dele, para um canal de televisão, o repórter pergunta para ele, o da sua campanha, o senhor prometeu o que vai fazer? Vou sim, tenho belos projetos para o povo paranaense. O senhor tem caixa? Tenho. Em janeiro ele estava... essa foi a palavra errada. Os projetos, tudo bem, mas não tenho caixa. Não tenho caixa. Mas essa ele falou que tinha. A palavra certa. Não tinha. Quer dizer, ele não falou a verdade para o povo. O do Rio Grande está falando a verdade. Eu peguei isso aqui, gente, está aqui. Eu estou falando, eu não posso, sozinho eu não resolvo. Eu preciso que o Estado, o povo esteja comigo. Está falando a verdade. Está doendo, tá? É um amargo, mas é preciso que ele fale a verdade, que lá na frente falou, mas ele falou a verdade para nós. Ele não tentou maquiar coisa, não. É diferente acontecer aqui com nós, né? Seu Edir, na sua opinião, estou sendo assim bem precisa porque eu quero muito, né? Então nós vamos, mas na sua opinião, nesse momento, qual será ou qual seria ou qual deve ser realmente o papel dos partidos, né? A, B ou C não importa, mas como que eles devem se reorganizar? Cobrando, realmente levantando todos os problemas? Qual que é o caminho? Nível de Brasil, né? Nível de Brasil. Olha, se nós não aquela história, vamos parar para conversar, não dá mais tempo para parar. Aquela história, vamos sentar, não dá mais tempo. Porque os nossos governantes têm que cair na realidade, a situação real do Brasil. Tanto, não importa o partido, eu acabei de dizer, tem que entrar um homem determinado, convocar todos os partidos, todo o Congresso, falou, ou nós tomamos força, unimos a força para mudar o rumo do Brasil, independente de partido, independente, sem amarras. Não, eu sou do partido tal, não quero, não é isto, tem que tirar essas amarras. Para que pedir o apoio das Forças Armadas, que eu disse, para que dá garantia à soberania nacional, questões internacionais, controle interno para pacificação,
para não haver desavença que a gente viu no meio de julho aí. Entendeu? É preciso, mas esse governante tem que ser determinado com apoio. A Souza Mara não assume, ela não quer isso mais de jeito nenhum. É preciso que entre um homem da... Enquanto estiver jogando, acusando PMDB, PPS, PP, não vai resolver o problema do Brasil. É preciso que eles tenham... A palavra consciência no meio político é até meio chato, porque isso é uma conversa que não cabe. Quer dizer, fosse mais assim, é isso que tem que ser feito. Não estou preocupado. De que se é bom para o PPDB, não interessa, tem que ser bom para o Brasil. Nós estamos perdidos, nós estamos navegando sem rumo, pior do que o Prelávio Cabral. Pelo menos tinha uma coisa que o vento mandava, e nós não sabemos. Um remo aqui, outro remo ali, se não tomarmos, os homens públicos que estão no poder, não tomar frente e resolver o problema, nós vamos continuar e não vejo uma solução rápida para isso. Seu Edir, e nós? Pessoas, o povo, o que nós temos que pensar em fazer? Olha, boa pergunta. Nós, está vendo tudo isso aí, está sobrando tudo para o povo. O que tem que ser feito? A ordem é o seguinte, quanto menos, mais. Controla a tua vida, as tuas economias, garanta teu emprego, mantenha a tua empresa, não pensa em crescimento fora do mercado. Se está empregado e ganha pouco, fica na tua, até ver como é que fica a situação de um modo geral. Porque antigamente perdi um emprego e entrava ali, acabou, não tem tempo. Você tem 2 pares de sapatos, tá bom? Segunda moda? Não, estou bem aqui, está preparado para um eventual fator aí. Você tem um carro que quer trocar o final do ano, que era normal a gente fazer isso, né? Não troque, fica com o teu. Isso, olha como é que a economia é uma situação, uma crise. Ele não compra o carro, a indústria não vende. Sim. Uma coisa, mas é preciso que o povo se organize. Ele, independente de orientação de governo, cada um na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. E além disso, além dessa economia interna, casa, família, né, essa estabilidade ali, mas além disso, como que nós temos que nos posicionar com tudo que estamos vendo? Nas próximas eleições, para prefeito, para vereador, para deputado federal, estadual, para governo e para presidente, para senado, não importa. É preciso que o povo brasileiro... Nós não podemos reeleger um Collor que foi caçado e está envolvido na perda de 30 milhões, carros de 3 milhões, não pagando imposto. O povo tem que aprender a votar. Desculpa, eu também. Tá? Se nós não mudarmos na nossa atitude, tirar esses governantes que já têm ficha mais do que suja, nós vamos continuar mais 10, 15, 20 anos. O povo tem que tomar essa atitude, eleitor, só vai melhorar a minha vida na hora que eu botar um homem sério lá. Eu espero um dia, pastora, que nós, nossos filhos, nossos netos, poderá olhar um homem público com respeito e tratá-lo com dignidade, porque agora não dá. Temos homens públicos corretos, sim. Bons vereadores, bons deputados, bons senadores, bons governadores. Mas o que está na imprensa, a maioria não é isto e a minoria não manda. O que o senhor... Nós só temos agora um minutinho. O que o senhor me fala sobre o juízo Sérgio Moro? O Paraná, o Brasil tem que bater palma de pé para ele, aplaudi-lo, muito firme, muito competente, sem medo. Porque começou com o Joaquim Barbosa, no Supremo Tribunal Federal. Quando ele se afastou, com a atitude dele, muito firme, não deixou se envolver, não aceitou. Ele teve um grande apoio da Polícia Federal. Tá? E quando se partiu, o Procurador da República também, o Rodrigo Janot, que foi competente, quando ele foi sabatinado, ele falou para o senhor Collor, falou, fica sabendo, senhor, que na minha história eu não me envolvo com rolo, com falcatrua e coisa suja. Eu prezo meu caráter. Essa é a mesma coisa. O Paraná, o Brasil, vai aplaudir o juiz Sérgio Moro. O senhor não sabe o que esse homem enfrenta. Imagina. Imagina, porque ali é tudo habilidoso e pessoas perigosas até. Vamos ser claros. Imagina. Tem que bater palma para o juiz Sérgio Moro. Aplaudir ele de pé, mas aplaudir mesmo, porque ele tem sido o nosso esteio, a nossa segurança, junto com o Ministério Público, com ele e a Polícia Federal. Quer dizer, nós temos que aplaudir. É um homem que tem compromisso e responsabilidade com aquilo que ele é. Ele é nobre no que faz. Naquilo que ele é. Aquilo que ele é nobre no que faz. Sou juiz, eu vou fazer a minha função de juiz sem amar, sem preocupar, eu vou falar a verdade e a verdade tem que ser cumprida. Seu Edir, muito obrigada por ter estado comigo nessa manhã. O senhor chegou bem cedo aqui, antes que eu. Mas eu acordo bem muito cedo. Eu sou criado numa região que amanhã só na rua, né? São Paulo. E o nosso tempo, na verdade, é esse, mas eu sempre digo para o senhor e torno a dizer, eu acho que nós precisamos que o senhor esteja aqui comigo com o horário marcado pelo menos 2 vezes no mês para conversarmos algumas coisas como essa e entendermos melhor. Se a mensagem chega à altura da população. Com certeza, com certeza. Eu agradeço mais uma vez. Aqui
passa todo dia que a gente se encontra.